Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. Eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira e gestão para inspirar você. E nessa temporada tem uma novidade, além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio já está disponível nas plataformas digitais da CBN e do Valor. Então ajeite seus fones de ouvido, aumente o som do seu tablet, do seu computador ou da sua TV, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E a nossa convidada de hoje tem mais de 30 anos de experiência no mercado de TI, onde ganhou destaque não apenas pelos resultados que conquistou em empresas como HP, Microsoft e SAP, mas por ser uma das pioneiras a falar sobre diversidade, inclusão e bem-estar no ambiente de trabalho, quando esta era uma pauta nova no setor e também no país. Bom, Juliana, ela também é uma defensora aí do ensino STEM, inclui as ciências, tecnologia e matemática. E ela gosta de números, sabe? Ela tem uma formação inicial que foi em ciências contábeis. Depois vieram MBA pela GV, mestrado em negócios internacionais e marketing pela Universidade do Texas, em Austin. E o que não faltam também são prêmios no seu currículo. Ela foi eleita no Prêmio Executivo de Valor em 2016, foi escolhida uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Linha, além de integrar a lista Hightech 50, que reconhece os 50 líderes mais influentes na indústria de tecnologia na América Latina, Portugal e Espanha. Bom, ela é um dos maiores exemplos aí de liderança nessa área de inovação. Então, ela pode dividir muito dessa experiência com a gente. A SAP, que ela comanda hoje na América Latina e Caribe, é uma empresa que vale mais de 273 bilhões de euros. Emprega no mundo todo mais de 105 mil pessoas de 159 nacionalidades. Bom, para falar um pouco sobre a carreira e também sobre os desafios, a gente vai conversar agora com a Cristina Palmaca, que é presidente da SAP na América Latina e Caribe. Cristina, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Que honra, muito obrigada, Juliana e Estela, estar aqui com vocês nesse que é uma grande plataforma de conhecimento. Então, dividir um pouquinho da minha história vai ser bem bacana. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Cristina, eu quero começar um pouquinho falando sobre o início da sua carreira. Como é que você decidiu estudar contabilidade e o que dessa formação você traz para a sua atuação hoje? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 16 anos, eu estava no ensino médio, na minha época chamava colegial. Então agora eu tenho que fazer um deparo aqui. E eu sempre quis ser independente, meu pai sempre foi incentivador, né, de que eu fosse independente, que eu não dependesse de ninguém, nem dele. Falou assim, a hora que você precisar eu estou por aqui, a gente está aqui para te acolher. Mas seja independente, né, vá atrás dos seus objetivos. Então, eu acabei começando a trabalhar muito cedo, comecei num estágio na Philips. E quando eu acabei o ensino médio, eu peguei um ano para fazer inglês, porque eu achava que o inglês ia ser muito importante. Agora é fundamental, mas naquela época não era tão normal. Então, antes de ir para a faculdade, eu tinha que escolher, eu não conseguia pagar os dois. Eu peguei um ano, né, me dediquei, fui no Alumni e acabei estudando. Isso foi uma grande plataforma em vários momentos de carreira, onde o inglês foi super importante como um diferencial naquela época. E meu pai era contador, meu irmão era da área financeira também, formado em contabilidade, CFO de grandes companhias. Eu falei, quem sabe a gente vai empreender? E naquela época não tinha imposto de renda ainda eletrônico, a gente vai dominar o mundo do imposto de renda, que a gente fazia na caneta, né? Fazia no papelzinho, pegava todos os amigos, então era uma fonte de renda extra. E foi assim que começou, né, a minha vontade de talvez fazer contabilidade. Bom, nunca fui para a área financeira, nunca fui CFO, mas eu sempre geri negócios, eu sempre tive P&Ls para administrar, tanto na Philips como na Compaq, a gente tinha uma fábrica, então você tinha que olhar toda a parte de custos, depreciação, e até hoje, né, você tem um P&L, no final do dia tem que tomar decisões de negócio. Eu estou hoje à frente também de alguns conselhos. A parte contábil, financeira de uma organização é vital você conhecer. Então, apesar de não ter trabalhado na área, foi uma plataforma importante, foi uma forma de eu conhecer melhor na minha tomada de decisão os números
Então, acho que isso ajudou muito e foi talvez um início, talvez não planejado, como eu tinha imaginado. Eu não realmente nunca montei uma empresa de imposto de renda, mas acho que foi uma base importante de conhecimento para eu poder desempenhar minhas funções, né, dentro da minha jornada. Você citou ali a Compaq. Qual foi o seu primeiro contato com a área de tecnologia? Como é que você ingressou nessa área? Exato. Depois de 15 anos na Philips, foi a minha escola, comecei como estagiária, então eu acho que arquivava papel naquela época, digitava coisas e tive muita oportunidade. Fui para a área de comércio internacional, fiz a parte de produto, marketing, vendas, varejo. E aí, quando eu voltei do meu mestrado lá de Austin, eu tive acesso à Dell. Naquele momento, a Dell estava começando, né, venda direta de PCs, não era uma coisa muito comum. São coisas que hoje parecem muito básicas. A minha própria dissertação, na época, foi sobre o impacto do comércio eletrônico que estava começando. Isso foi nos 98. Então, imagina, faz tempo, não tinha a Amazon, o Mercado Livre naquela época. Estava começando a chegar alguns primeiros iniciativas da Amazon lá fora. E era qual o impacto do comércio eletrônico para os varejistas tradicionais. Eu lembro, eu até trabalhava na Philips, o pessoal falava, mas os nossos clientes vão ficar muito preocupados. Eu falei, não tem que ficar preocupados, eles têm que estar preparados, né, se realmente a tecnologia começar a avançar. Bom, aí no final de 99 eu falei que era uma indústria diferente, então tinha a opção de tanto para telecom, que estava começando, né, a privatização, como para tecnologia, e acabei decidindo ir para tecnologia na Compaq, trabalhando na área que a gente chama de consumer, que é a venda de PCs para o cliente final. Que, de novo, você não chegava numa grande varejista e encontrava computadores, notebooks, como a gente tem hoje. Os PCs ficavam lá atrás, disputando entre o PC que ele tirava o pedido e aquele que a gente estava vendendo. Então, foi trazer um pouco do conceito de venda de bens de consumo para a tecnologia. Então, a gente tinha uma fábrica, no primeiro ano que a gente começou, a gente tinha um faturamento, acho que era por volta de 30 mil dinheiros, não sei qual que era a moeda na época. A gente basicamente cresceu mais de 10 vezes no primeiro ano, começamos a trazer notebook, smartphones estavam começando a iniciar, era o início, né, de um smartphone que chamava iPac. Então, eram coisas que foram bacanas ver a tecnologia começando a entrar nos lares das pessoas. E foi essa a minha entrada em tecnologia. Depois, dentro da Compaq, eu tive um montão de oportunidade. Foi minha primeira posição de diretoria, VP, foi quando eu tive na Compaq, depois de alguns meses gerando a parte de produtos. Peguei a parte corporativa, a parte de parceiros, distribuição, enfim, aí foi incorporando novos aprendizados de outros segmentos e dando um pouco de base para eu entrar para o mercado mais B2B, que é o que hoje até faço com muito mais propriedade, mas foi uma entrada super bacana e o impacto da tecnologia nessa velocidade, né? Eu acho que foi muito bacana. Pensando aqui, né? Porque tecnologia é uma área onde você tem, né? Você falou aqui de vários produtos e a gente tem lançamentos, né? Elas mudam numa velocidade enorme. Qual é o segredo para você atuar nessa área, né? E tá, né, a par de tudo isso e mais que isso, né? Olhar lá na frente e ver o que ainda vai ser, tá observando essas tendências, né? Acho que o grande aprendizado, né, quando eu fiz essa transição, foi trabalhar com a incerteza e ser muito rápido para se adaptar. Eu vinha numa indústria, né, da Philips, é uma empresa europeia, a gente fazia lançamento de produto cada 2 anos. Cada 1 ano a gente fazia pequenas atualizações, né, nas feiras, tinham grandes eventos, né, que era a UD. Então, cada 2 anos você pensava num desenvolvimento. Quando eu vim para a Compaq, a gente trocava a linha de produto cada 3 meses, que era quando os processadores eram atualizados. Tanto da Intel, AMD, eles trocavam cada 3 meses. E eu lembro no começo, foi impossível pensar isso de uma forma tão estruturada e fazer essas transições tão rápidas. Eu tenho que olhar inventário, tem que olhar o que vem, qual que é o valor dessa nova tecnologia. E no primeiro mês eu falei, eu não vou conseguir dar conta, porque é muita informação muito rápida. Foi aí que hoje talvez começou a destravar, para mim, são coisas que acontecem atualmente. Toda essa mentalidade de agilidade, fazer apostas e tomar decisão sem ter todo o cenário, né, com uma certa incerteza. Mas a adaptabilidade, eu acho que é uma competência super importante e até nos dias de hoje, né? A gente vai falar de AI, a gente vai tomar decisões, ou já está tomando decisões em cima de informações que não estão completas.
mas mesmo assim você não pode deixar de tomá-las e se tiver alguma coisa equivocada ou um caminho melhor, você tem que ser rápido e ágil para poder fazer a transição. Acho que essa foi o grande aprendizado e que agora acho que só acelerou. Se eu olho isso foi nos 2000, imagina agora que em 2025 é só fazer isso mais uma velocidade ainda maior. Uhum. Falando um pouquinho sobre sua gestão, sua liderança, o que você teve que adaptar no seu jeito de liderar para lidar com pessoas de diferentes culturas? Isso aí foi talvez uma das grandes aprendizados. Eu gosto muito de estar com as pessoas. E eu acho que o grande aprendizado foi aprender com pessoas que pensam diferente. As pessoas que pensam igual é muito fácil de trabalhar, né? Na verdade, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas iguais porque as coisas são muito rápidas. Eu falo uma coisa, a pessoa basicamente continua a sua frase. É bacana isso, né? Dá um senso de, né? De acolhimento, né? Assim, reduz o tempo de uma conversa. Então, parece, no primeiro momento, muito bacana, né? Eu falo, e a diversidade, ela dá trabalho. Porque você tem que parar genuinamente para escutar o que a outra pessoa está falando. Se você tem uma ideia diferente e você realmente quer escutar, você tem que entender qual o caminho, como é que você chegou nessa conclusão, nesse direcionamento. Então, dá muito trabalho, né? E às vezes vão contra os seus princípios, os seus valores, as suas opiniões, as suas crenças. Então, se você olhar isso de uma forma rápida, é bom ser todo mundo igualzinho. Mas se você quer ter uma visão mais ampla, e em vez de ter um único caminho, olhar, olha, tem muito mais alternativas, tem outras visões, as pessoas vêm com outras experiências. E não só estou falando de diversidade de gênero, mas principalmente de culturas, de linhas de vida, de pensamentos. Então, eu acho que isso, quando caiu a ficha, isso demorou um tempo, porque eu falo, quando a gente é novo, a gente é muito inteligente, né? Então, a gente já sabe, é muito mais fácil, né? Então, eu tenho exemplos, né, reais. E quando você fica mais maduro, né, vai aprendendo, você sabe quanta coisa que você não sabe. Então, acho que isso também foi aquele momento, eu lembro até o momento que deu aquela virada, porque tinha uma pessoa que eu tinha, assim, pensava muito diferente de mim, né? Eu já tomava decisões muito rápida, sempre fui muito acelerada, e ela vinha contando todo um contexto, e deixa eu te explicar as outras formas. E toda vez que eu tinha one-on-one com ela, eu me preparava, falei, agora eu vou demorar aqui, né? Porque eu vou ter que escutar. Mas quando eu percebi que ela tinha visões tão complementares e tão em pontos que eu não tinha pensado, falei, uau, isso é uma coisa que eu tenho que prestar mais atenção. Nas pessoas que são diferentes de mim. Eu acho que esse foi o grande aprendizado e é o que eu tento trazer para a vida inteira hoje, né? Quando eu monto um time. Se ele estiver muito igual, com as mesmas linhas de pensamento, de estilos de liderança, elas são muito nocivas, são muito perigosas para organizações que querem ser sustentáveis, que querem refletir, né, o que os clientes estão representando. Então, tem que ser intencional, tem que ser uma diversidade intencional, olhando todos os espectros, né, que isso traz, e traz benefícios incríveis. Quando você monta um time diverso, às vezes eu olho e falo assim, uau, mas a gente é tão diferente. Que bacana, a gente pensa tão assim, a gente lança um problema e tem tantas alternativas, então agora a gente está no caminho correto. Você pode olhar, né, para qual viés, né, você vai estar direcionando e cada um poder, claro, ter o seu espaço para falar. Então, criar a diversidade, mas trazer a inclusão, que as pessoas possam falar e possam trazer o melhor de si para essa mesa, né? É que o consenso é muito... É difícil chegar no consenso, demora mais, né? Demora Na verdade, mais. Cristina, você está falando assim, por um lado, você tem que tomar decisões mais rápidas hoje, mas por outro lado, vale a pena investir nessa decisão mais, vamos dizer, mais diferenciada, né? E você tem que achar esse equilíbrio. Tem assuntos que tem que ser muito rápidos, e é isso mesmo, você não pode, né, ficar demorando. Mas tem coisas que você parar e às vezes não tomar a decisão logo e sair, né, para refletir. Talvez hierarquizar os assuntos que merecem essa Exatamente. atenção um pouco mais em camadas, né? Algumas coisas podem ser mais rápidas e outras você precisa. Exatamente. Agora, eu queria que você ainda nessa linha aí, o que isso traz de benefício para a inovação, né? Porque tecnologia vive de inovação, né? Como é que você provoca esse ambiente de inovação nas empresas, né? Isso é fundamental, você ter esse ambiente aberto, né, para todo o contexto de coisas diferentes. Porque com inovação você pode fazer muita coisa e tem muitos caminhos, né? A gente está vendo o poder
das ferramentas agora. E são ferramentas, né? Eu acho que a gente tem que lembrar sempre que aquilo que a gente está fazendo hoje, a gente só está fazendo melhor porque temos ferramentas melhor. Quando a gente pensa no conceito de inteligência artificial, são ferramentas que permitem, né? E eu estava dando um exemplo para um colega outro dia. Antigamente você fazia pesquisa, né, para saber a opinião de uma pessoa sobre um produto. Então, ela gostou, gostei do vermelho, não, eu gosto mais, eu gosto mais de azul. Então, cada um, você tinha esse monte de informações, colocava numa planilhazinha e falava, ó, o novo produto vai ser azul e vai ser com 2 alças para quem, né, poder tomar, enfim, esse é o processo. Hoje, você pode fazer essa mesma abordagem, mas em vez de falar com 1, 2, 5, 10 pessoas, pode falar com milhões de pessoas e mais rapidamente chegar, né, com detalhes e granularidade muito melhor. Não é só mais a cor ou a alça, mas o material que vai ser colocado, que nós vamos colocar aqui dentro. Então, a quantidade de variáveis podem ser muito maiores e a tecnologia pode ajudar a consolidar tudo isso para falar, olha, o caminho é esse. A orquestração dos dados, ou direcionamento está para esse lado, e você tomar uma decisão muito mais assertiva, com muito mais granularidade. Então, nesse conceito, se você consegue juntar visões diferentes, né, e criar esse ambiente, que você traga as informações, que você permita as pessoas se expressarem, que mostrem esses caminhos de uma forma muito mais acelerada, são fundamentais. Adicional a isso, tem todos os temas éticos, né, que você tem que colocar dentro desse composto do fazer não somente rápido e acelerado e se adaptar, mas a forma correta. Então, acho que esse é o cenário que a gente vive hoje, que as decisões são muito mais visíveis, né, são muito mais compartilhadas facilmente, né, o acesso às mídias sociais, qualquer decisão que você fala hoje, rapidamente muitas pessoas já estão vendo e têm uma opinião sobre aquele incidente, ou sobre aquele produto, ou sobre aquele comentário. Então, acho que a gente vive um mundo onde você tem que saber filtrar, priorizar, mas ser rápido nessa tomada de decisão. E os times têm que ser assim, de rápidos e flexíveis e adaptáveis e diversos. Eu acho que aqui, no momento que a gente vive hoje, ter essa pluralidade é fundamental. Vocês trabalham com times assim multidisciplinares? Conta um pouquinho como é que é esse trabalho colaborativo. Eu trabalho em organizações matriciais, acho que a minha vida inteira, né? Que você, no final, você não sabe mais para quem fala. Eu sempre tive vários chefes, né? Porque não é aquele linha reporte sólido, né? Você reporta para uma pessoa, como existia lá nos primórdios, né? Quando a gente começou a trabalhar. Então, acho que essa pluralidade de equipes com conhecimento sempre foi a forma. A maioria das empresas que eu trabalhei, acho que em tecnologia é fundamental. Você tem responsabilidades, cada um tem a sua responsabilidade, né, os seus entregáveis, mas elas são sempre multiáreas. E elas têm que ser assim, porque cada um tem para você ter a parte de diversidade de conhecimento, as áreas também têm que ser diversas. Então, um cuida da parte mais comercial, outro mais técnico, outro olha toda a parte de arquitetura, outro entra com uma visão do cliente, né, do consumidor, da indústria específica. E esse composto, né, é o que faz, a gente chama de VAT, são os times, né, virtuais que se juntam, às vezes em cima de um projeto, às vezes em cima de um cliente, às vezes em cima de um problema que precisa resolver. É muito raro você ter uma pessoa, né, que resolve tudo. Aliás, eu acho que sou totalmente aí uma visão minha pessoal de líderes. Isso vale para líderes, para equipes, que é o Superman, né? Assim, não existe isso. Porque ninguém consegue ter essa visão, acho que tirando o Superman, né, consegue ter essa visão, né, 360, ninguém consegue ter essa visão. Todo mundo tem os seus, né, que a gente chama lá os blind spots, os pontos que você não consegue enxergar, e você tendo pessoas complementares são fundamentais. Então, os times multifuncionais são super importantes, é assim que a gente trabalha, porque cada um entra com a sua competência, algumas vezes técnica, e às vezes é do ponto de vista de conhecimento do mercado, da indústria, do cliente. E quanto mais completa for essa junção, melhor é o resultado. Acho que no final a gente tem que olhar o que sai dessa junção de pessoas. E como é que você adapta a sua comunicação para tratar com diferentes grupos dentro da organização?
Eu acho que aprendi, acho que também muito sobre as diferentes lideranças, né, por situação, né? Uhum. E cada situação ela demanda uma atuação diferente. E claro, o nível também depende muito. Acho que a gente tem que ser muito bem assertivo. Então aprendi sobre liderança situacional também há algum tempo atrás. E eu acho que é um pouco sobre observar quem é o teu interlocutor, né? Acho que Uhum. primeiro sempre começa com uma boa uma boa escuta. Acho que talvez uma das competências mais importantes que a gente tem que levar na vida, não só como líder, é saber escutar. Escutar aquilo que às vezes não está sendo falado. Porque às vezes as pessoas, dependendo do nível, não vão chegar para você e falar alguma coisa. Principalmente quando você é o Exatamente, primeiro, né? o primeiro, né? Aquele, né? Eu tinha uma pessoa que trabalha com a gente ainda, que ela falou assim: a minha missão, né, é falar que você está sem roupa, Cris. Um dia ela chegou numa reunião falando isso. Eu falei, sim, eu sei a paródia, né? Então, assim, você chega às vezes em algumas posições e você acha que você está vestido, você é maravilhosa, você é incrível. E a gente não é incrível. A gente, às vezes, tem um dia muito bom e, às vezes, a gente não é também tão ruim como, às vezes, aqueles piores dias. Então, Uhum. você tem que, quando você vai passando a sua jornada, você tem que saber dar uma peneirada um pouco, né? Você falou de alguns prêmios. Bacana, eles são legais. Eles são um reflexo de um trabalho de um montão de gente, que eu tenho a honra de representar. Então, eu não sou nem esses prêmios, né, espetaculares. E aquele dia que está bem ruim, você também não é aquela pessoa, né, o loser que aconteceu, que Uhum. deu tudo errado. Então, você tem que ter pessoas que você confia, que confiam, que vão falar com você sem uma reação negativa e vão te criticar e vão trazer essas visões de coisas que você poderia fazer diferente. Então, eu sempre tive pessoas muito sinceras que falaram: olha, Cris, nessa reunião não foi bacana, né? Talvez a tua abordagem poderia ter sido diferente, ou, né, poderia ter sido mais assertivo para um outro lado. Então, acho que e a gente, quando comunica, também tem que ser respeitar o teu interlocutor. Para mim, a parte de comunicação e as pessoas de comunicação que trabalham comigo, eu valorizo muito, porque você tem que ter uma estratégia de como posicionar a mensagem. Já vi mensagens muito boas, mal Interpretado. orquestradas e chegam muito ruim, né, do outro lado. E eu já tive que passar muitas notícias muito complicadas. Já passei por reestruturação, já passei por um merge, né, de duas companhias. A Compaq, né, fez um merge com a HP. Então, a gente teve que fazer reestruturações, definir pessoas em um intervalo muito curto, para poder sair com uma organização que não era nem A nem B, mas era uma coisa intermediária. Então, você tem que passar notícias de uma forma genuína, autêntica e às vezes difíceis. Uhum. Então, você saber se preparar para isso, o que eu quero comunicar, saber mostrar a visão, porque as coisas estão sendo feitas. Então, acho que a visão ela tem que estar sempre ali. A forma, às vezes, você pode, né, qualificar dependendo do seu nível do nível da organização que você quer passar, a granularidade que você pode passar, às vezes são temas confidenciais. Então, acho que é um pouco dessa preocupação e comunicação tem que estar na agenda de qualquer líder. Como comunicar, a forma, e sempre alinhado, né, com a missão, com o propósito maior. Acho que quando você coloca essa genuinidade, né, eu tive agora semana passada no meu call com todos os gerentes da América Latina, então eram quase 200 líderes conectados. Eu falei, eu tenho 3 alternativas, né, nas minhas respostas. Você me pergunta, eu vou ser honesta, vou falar. A segunda, eu falo assim, sim, eu sei, mas não posso falar, porque às vezes são temas confidenciais. E a terceira, que vai acontecer, não tenho a mínima ideia do que você está me perguntando, eu vou procurar saber, né? Então, acho que é um pouco sobre isso, a gente alinhar a expectativa. Porque o pessoal, não, vamos mudar, vai ter mudança, vai ter nova organização. Vai inevitavelmente vai cair nesses 3 blocos. Simples assim, Simples né? assim. E foi isso mesmo. Teve temas que eles trouxeram super apertamente, são coisas que estão acontecendo, vou explicar por que estão acontecendo. Outros, sim, eles vão acontecer, mas não posso dividir nada aqui. E o terceiro, não tenho a mínima ideia, mas uma excelente pergunta, eu vou atrás. Então, também mostrar nessa comunicação autenticidade, abertura, e falar claramente, que é também o grande lance, né, da maturidade, falar, não tenho noção que você está me perguntando. Já falei isso para cliente, já falei isso para pessoas da minha organização, não tenho ideia, né? O teu produto faz isso? Não sei, mas eu vou descobrir, não vou passar uma informação incorreta. Eu acho que criar essa conexão é fundamental quando você lidera pessoas.
Agora, você lidera, né, a área do Caribe, América Latina, você falou 200 pessoas. Como é que você lida com a gestão remota, o virtual, né? Já que a gente está falando nessa linha da comunicação. Qual que é o desafio? Olha, eu trabalho com times remotos há bastante tempo. Esse ano faço 40 anos de trabalho, então tem muita história, a gente tem pouco tempo, né? Mas eu vou pincelar algumas aí. Em 2006, quando eu voltei da minha licença maternidade, eu fiz um job rotation e fui responsável pela América Latina para a HP. Eu cuidava da operação do Brasil. Meu chefe falou: é bacana, você tem uma experiência diferente. Eu falei: eu vou conseguir fazer. Eu refleti, falei: eu vou conseguir fazer se eu fizer do Brasil. Eu poderia mudar para Miami ou para Houston, que eram as duas bases, né, na época. Eu falei: eu tenho meu marido, né, que trabalhava, né, como CEO de grandes organizações. Aqui eu tenho tudo, a estrutura, babá, mamãe, pai, tenho toda, né, o entourage para me ajudar para eu continuar a minha vocação de trabalhar, que eu sempre gostei, eu realmente adoro trabalhar. E aí eu falei: vou fazer do Brasil. E no começo ficou um incômodo, porque isso foi em 2006. A gente não tinha Teams e Zooms, a gente tinha, não sei, acho que fumaça. Sei lá, eu não sei como a gente se comunicava, não tinha vídeo, a gente fazia tudo, né, calls, a gente fazia até alguns, né, mas bem poucos, né. Eu falei: mas vamos tentar. Então eu falei: vou tentar porque eu sabia que ia viajar muito, e a organização também deu espaço para ver se funcionava. E teve algumas reações bem negativas, né? O chefe do meu chefe, no começo, foi totalmente contra. Ele liderava Américas, e ele falou: esse negócio não vai dar certo. Eu falei: é um teste para mim, para ver se eu vou conseguir administrar essa minha nova família e tudo. E depois, passados 6 meses, eu estava lá com esse chefe que não tinha gostado muito da ideia, tinha rechaçado a ideia, falando como eu operava, e virou uma best practice. Porque eu contratava pessoas na América Latina, reportando para mim. Então, eu tinha gente, óbvio, nos países, né, que eu cuidava, no Brasil, no México, Colômbia, Argentina, então as pessoas locais. Mas o meu time regional, eu tinha gente em Miami, eu tinha gente em Houston, eu tinha gente no México, eu tinha gente em Nova York, porque eu escolhia a pessoa. Essa é a função que tem que ser feita. Onde você vai estar, tanto faz para mim. Tem que estar no fuso horário. A gente só tentou delimitar o fuso horário, porque senão é muito ruim. A pessoa está dormindo. É ruim para os dois lados. Delimitamos que, você estando no fuso horário Américas, você pode estar em qualquer lugar. Então, quando eu abri a posição, as pessoas se postulavam de qualquer lugar. Então, passados 6 meses, a gente conseguiu ter dinâmicas de fazer reuniões virtuais. A gente tinha uma cadência igual. Eu tinha one-on-ones que nem eu fazia pessoalmente, que eu estava acostumada, igualzinho, fazíamos remoto. E aí a gente conseguiu ver que a gente tinha um time super diverso de competências, de histórias, de vida e de localidades, e a parte cultural, que fez com que esse time fosse incrível. Eu lembro que a gente começou, eu peguei a operação, a gente faturava uns 600 milhões de dólares naquela época, a gente fechou 2 bi, até fizemos uma viagem emblemática lá para o sul da Argentina, porque a gente conseguiu quebrar uma barreira que naquele momento parecia intransponível. E virou um best case, isso em 2006, 2007. Eu fiquei até 2009 dentro dessa posição. Então, eu acho que mostrou que é possível. Tivemos a pandemia. Aí, rapidamente, todo mundo se ajustou. A gente foi super rápido e flexível. E todo mundo pulou, né, dentro da nova estrutura. Algumas empresas melhores preparadas que outras, porque não tinham esse tema de mobilidade. E agora tem toda essa discussão, mas será que funciona? Será que a pessoa está trabalhando mesmo? Né? Se estiver em casa, né? voltou. Pós-Amazon, Exato. A gente tem toda essa discussão. Como é que você Exato. encara isso aí? A gente encara que tem que ter os dois, que é bom estar pessoalmente, porque somos seres humanos. Então, eu adoro também estar com as pessoas, né? Saindo daqui, eu vou encontrar meu time, que a gente vai conseguir estar todos juntos no mesmo espaço, meu time, né, mais direto, meu pequeno time que me apoia no dia a dia. Mas a gente funciona 99% do tempo remoto. Tem pessoas no Brasil, tem pessoas em Miami, tem pessoas no México, mas é bom estar pessoalmente. Para temas mais estratégicos e discussões, essa parte pessoal é muito bacana, brainstormings. Mas quando não dá para estar todo mundo, a gente faz remoto e funciona também. Eu acho que a decisão que a SAP tomou tem que ter os dois. Não dá para ficar só no remoto. A menos que a pessoa tenha alguma limitação, algumas pessoas mudaram dos escritórios. Então, isso é uma questão. É uma questão. Tem pessoas que foram morar. Se a sua função não necessita que você tenha um contato com clientes e está tudo bem, são as exceções que a gente tem trabalhado. Mas o direcionamento é que as pessoas estejam e se encontrem com seus times 2, 3 dias por semana.
E o resto, e tem semana que eu encontro mais, tem semana que eu encontro menos, e tá tudo certo, né? Mas a gente tem promovido momentos de integração, porque eu acho que é importante para você passar o tema de cultura. Tem muita gente nova que está chegando, Principalmente os mais jovens. os mais né? jovens que precisam entender, cara, qual a cultura dessa, qual o jeitão nosso de trabalhar aqui, qual que são as coisas importantes, quais são os direcionamentos. E às vezes você resolve coisas muito rápidas também. Você vai mandar um e-mail, você vai mandar um WhatsApp, um Teams. Tudo toma mais tempo. Às vezes, numa pequena sentada, você pega 2, 3 pessoas e resolve problemas muito mais fáceis que poderiam demandar até algum, né, mais, não só pelo tempo, mas um resultado pior, né? De você, às vezes, pegar. Às vezes, eu passo no escritório, eu vejo uma pessoa e falo, uau, eu queria mesmo te fazer uma pergunta que não vale o e-mail. As pessoas não ligam mais também, é muito raro, né? Então, você não precisava escrever. Então, eu acho que achar esse equilíbrio entre o bom do digital, porque também traz muita eficiência, né? Eu viajo muito, às vezes você tem trânsito, então você tem que achar, né, um pouco desse balanço, mas também tá pessoalmente, eu acho que é um equilíbrio que a gente tem encontrado e tem funcionado, né? No começo o pessoal estava resistente de voltar para o escritório alguns dias, mas quando a pessoa volta, fala assim, uau, é bom a gente, né, voltar a se encontrar e encontrar esse meio do caminho. Então tem dado bem certo. Mas essa questão, eu acho que, né, a gente, nossa, tá aqui desde a pandemia, então a gente já ouviu milhões de histórias sobre isso. Eu acho que o ponto da flexibilidade, né, que as pessoas experimentaram é uma coisa que hoje, para Sem você dúvida. ser uma empresa moderna, atrativa e tal, é difícil se abrir mão 100%, né, dessa flexibilidade também do funcionário, né, poder experimentar outras coisas. E eu acho que no final, acho que tem todo essa preocupação, né, o controle e comando que a gente foi educado. Né? Eu sou de uma geração que a gente, né, eu saía às vezes tarde, eu chegava às 8h02, eu já vi meu chefe fazendo isso para mim. Nossa. Cara, mas eu saí super tarde, às vezes eu tinha, né, e dependia, né, de condução. Eu lembro até hoje cenas, tem coisas que eu não lembro, mas tem coisas que eu lembro muito bem. Então, porque era bem isso, você tinha a rigidez, né, de você estar lá fisicamente. E eu acho que a gente tem que olhar que o mais importante é o que sai, é o outcome que a pessoa entrega. A pessoa está entregando aquilo que tem que ser feito. Às vezes você combinar, por exemplo, eu gosto de correr, vocês sabem que eu gosto de correr. Então, às vezes, você dá uma corrida, né, eu gosto de correr de manhã, e poder estar na reunião, às vezes, entrando virtual, me dá uma flexibilidade de ter mais dias úteis que eu posso fazer um esporte, que eu posso estar melhor, posso estar mais focada. Às vezes as pessoas têm as flexibilidades da família, né, de estar lá e quando o filho precisa de alguma ajuda. Se você depois disso, né, se reconectar e entregar aquilo que está esperado por você, né, o seu entregável, é muito melhor. E o tema da confiança, de você confiar que a pessoa está lá trabalhando, independente de estar em casa. Às vezes você pode estar no escritório fisicamente e a cabeça em outro lugar e acessando, né, outras funções que nem são, né, o que você está esperado para fazer naquele momento. Então a gente também fazer bom uso quando a gente está junto. Então mas acho que é um pouco sobre isso, sobre cada um encontrar esse equilíbrio, você criar um ambiente que as pessoas enxerguem essa flexibilidade, justamente para a nova geração, é fundamental que você traga essa flexibilidade, porque o pessoal já aprendeu a trabalhar dessa forma. Né? Então, acho que você que olhando, a gente falou de diversidade, para a gente em tecnologia e inovação, a parte geracional é fundamental. E a gente tem muita gente nova entrando, né, dentro da SCP. A gente tem mais de, agora são 5 ou 6 gerações, já perdi a conta, mas a gente tem bastante gente diversa de gerações que tem uma forma de pensar diferente. Se você tirar essa parte, esse composto em inovação, de pessoas que vêm com uma visão diferente do que tange a inovação, a essa nova forma de pensar, você também perde uma grande parte de talentos para fazer melhor aquilo que você faz. Então, acho que é fundamental você também incluir, né, a nova geração que vai demandar isso, uma outra forma de liderança, uma liderança muito mais aberta. Quando eu falo com as novas gerações e vêm conversar comigo, eles têm muito mais coragem de me desafiar ou de contestar, de não concordar, de quem talvez veio de uma geração que era mais comando e controle. E eu acho isso super bacana. No começo você fica um pouco preocupado. Uau, a pessoa acabou de chegar aqui e já está me desafiando. Então, todo mundo tem os seus bias, eu também tenho os meus. Como a pessoa vai me desafiar? Acabou de chegar, né? Eu estou aqui há tanto tempo, tantos anos de experiência. Mas é sobre isso, a pessoa tem que te desafiar porque ela pensa diferente.
tem novas visões, e eu acho que é isso que enriquece não só a organização, mas para mim mesmo, porque me faz refletir em coisas que eu jamais tinha pensado. Falando ainda em inovação, como é que você vê o avanço da inteligência artificial generativa, né? E também o impacto dela no modo de trabalhar? É uma grande divisor de águas, né? Na verdade, a inteligência artificial já está há bastante tempo com a gente, né? Quando a gente olha, né, as novas ferramentas que apareceram, talvez a gente nunca foi tão assertivo, ou também a gente foi tão direcionado do que tem de ferramentas por trás, machine learning, inteligência artificial, e em várias coisas que a gente faz de decisão, né? A generativa, ela vem provocando e cada vez mais ficando mais inteligente, trazendo mais possibilidades. Eu acho que aí são as preocupações e os desafios para você trabalhar com isso. E eu estava revendo alguns vídeos do Harari falando sobre inteligência artificial e a tomada de decisão, mas que o lado humano tem que sempre estar lá, né? E ele falou, tem coisas que você pode delegar para a inteligência artificial tomar uma decisão, né? Você delega hoje já para o Waze tomar a decisão. Você não vai lá no mapa e vai, não, peraí, veja. Às vezes a gente discute com ele, às vezes a gente dá mal. Às vezes a gente desafia. E às vezes a gente tá bem também. Vamos lá, vamos ser honestos. Mas aí também tem os seus bias, né? Então, mas você pode delegar algumas decisões como essa para a inteligência artificial, para tomar uma decisão, qual o seu melhor caminho, qual a melhor rota, beleza. Mas tem coisas que a gente não pode delegar, né? E talvez um dia a gente até possa. Eu acho que eu talvez não esteja nessa parte tão avançada. Mas tem coisas que ainda são éticas, que são importantes, que tenha um touch do ser humano. E principalmente na preparação da tomada de decisão. Então, claro, tudo é sobre os dados, de onde vêm os dados, como é que eles estão estruturados, como é que você pega esse monte de informação. Porque hoje a IA generativa está olhando em cima de informações passadas também. Você está olhando em cima de uma base de informação, mas de uma forma muito acelerada. Você conversa com a inteligência artificial, cara, é interessante. Você começa a fazer perguntas e vai dando desdobramentos. E se for assim? E se você, né, para onde outro dia eu estava fazendo um texto sobre, uma apresentação sobre o impacto de IA em marketing, né? Falei, deixa eu ver o que vai falar, né? Porque é uma das áreas onde IA está sendo bastante utilizada, porque tem informação do cliente, informação de produto. Então, me dê alguns exemplos, né? Só para ver se eu pegava algum exemplo diferente. E eu fui conversando e foi super bacana, porque algumas coisas eu já meio que sabia, que é bom, ótimo, eu imagino. E tem coisas que foram situações que eu não tinha mais essa informação. Então, acho que vai em cima de uma base de informação e consolida de uma forma bem rápida bastante coisas interessantes. A minha apresentação ficou muito mais rica. Talvez eu tivesse que procurar e pesquisar muito mais para ter aquela mesma informação. Agora, tem informações importantes que a gente tem que tomar cuidado, principalmente no quesito de vieses, né? Isso que eu ia falar, porque até hoje, né, essa base toda está sendo construída de uma forma não regulamentada, vamos dizer assim. Então, exato. Tá tudo lá. E os vieses vieram com os ela, nossos. Né? Os nossos, de todo mundo. De todo mundo. Então, se você pega em cima de uma base onde só tem, não sei, pessoas, homens, brancos e etc., a informação que vai sair de recomendação vai ser em cima dessa base. Se você não traz uma inclusão racial, que é hoje o grande composto que a gente tem, porque a gente tem pouca presença, né, de pessoas tomando decisão, né, que venham, né, de outras raças, de outras crenças, vai sair um outcome baseado dentro dessa parte. Por isso que eu acho que o lado humano, quando sai a recomendação e você pegar isso como um humano e poder falar assim, eu acho que isso aqui está enviesado, eu acho que a gente ainda consegue fazer isso. Tem todo mundo, tem pessoas que vão falar assim, perfeitamente, está dando uma recomendação que eu gostaria, né? Então, eu acho que essa é a preocupação, porque você começa a dar uma velocidade de tomada de decisão num lado completamente equivocado. Então, acho que isso é super importante. Os temas de cybersecurity também cada vez mais importantes, porque é um ponto fundamental como base, né, dessa informação. Eu tenho estudado muito, né, sobre o tema da ética e o uso de AI. Então, você olha basicamente isso, sobre onde estão os dados, como é que os dados estão sendo consumidos, como é que você tira os vieses, como é que você tem a segurança dos dados. E principalmente quando você tem uma relação que tem um consumidor, uma pessoa interagindo, né, com a máquina, que ela saiba que é uma máquina. Então, eu estou falando com você, eu sei que eu estou vendo vocês aqui, eu sei que eu não estou falando com uma máquina. Mas quantas vezes você está falando com os seus chatbots,
você tem que saber que você está falando com um chatbot, que não é uma pessoa que está lá. Porque até quando você receber o outcome, você fala assim, isso aqui veio, né, obviamente, de uma base de dados, base de informação, mas eu sei que não é uma pessoa. Então, você tem que ter o que eles chamam do consentimento. Você tem que autorizar que você saiba, você tem que saber disso. E isso aí vai ser cada vez mais transparente. Chega uma hora que você não sabe, mas você está falando com uma máquina ou com uma pessoa. E eu acho que isso vai trazer, talvez, novas formas de a gente trabalhar, né? Novas formas de a gente pensar, de desafiar os nossos próprios preconceitos. Então, é uma coisa inevitável. Mas a gente tem que lembrar que é uma ferramenta. E que, no final, tem que ter uma pessoa ainda tomando decisão. Quando você vai para a área de saúde, é incrível. Um montão de coisas que vão ser melhor administradas, novas drogas, um tempo muito mais rápido. Excelente. Mas pode ir para um lado de viés de você começar a fazer testes genéticos e sair coisas que a gente não acha que são éticas neste momento. Então, achar esse equilíbrio, acho que é a parte também fundamental. Bom, a gente vai encaminhando aqui para o final, né? Vamos para o nosso... boa vai rápido, viu? Pois é, vai Conversa rápido boa, vai aqui. rápido. Agora a gente vai para o nosso quadro de dicas. Uau. Bom, Cristina, a gente já sabe que nos bastidores a gente já estava conversando sobre isso. Você é maratonista. Queria saber que tipo de ensinamentos isso te trouxe e o que você aplica no trabalho. Eu adoro, acho que cada um tem que achar a sua forma de, né, dar uma desestressada. Para mim foi a corrida. Eu sempre gostei de esportes, sempre fiz vôlei, basquete, futebol, né, com meus irmãos. E a corrida é um esporte super democrático, né? Você consegue, qualquer pessoa, né, consegue pegar um tênis, sair correndo. E para quem viaja é muito prático também, porque você consegue colocar na mala um tênisinho, ou você corre na rua, ou você corre na esteira, você sempre acha um espaço. E para mim é de verdade uma hora que é como se fosse minha meditação. Eu também aprendi a fazer meditação depois, mas eu acho que no final eu pratiquei a meditação correndo por muito tempo. E eu, de verdade, às vezes estou correndo e eu resolvo problemas, eu encontro soluções que eu não tinha pensado. Acho que dá uma oxigenada, né? Toda a endorfina que aquilo sai. Então, me dá grandes direcionamentos. Qual a minha analogia com o mundo corporativo, né? Como eu corro e faço provas longas, faço maratona, fiz uma outra maratona também. Conta aí, vai. Ela São fez 15, a mandala das maratonas. Todas as 6 majors, é isso aí. São as 6 principais que eles batizaram nas majors. Então, peguei agora em Tóquio, Nova York, Chicago, Boston, Berlim, Londres e Japão. E agora entrou Sydney, então agora eu tenho mais uma. Agora vamos, Sydney, vamos, ou 20, 25, 26 já estará na nossa lista aqui, porque não dá para não fazer uma major. Mas eu fiz no total 15 maratonas e uma ultra. E o que é bacana das corridas mais longas é que você, primeiro, tem que ter um objetivo. Então, a gente já está inscrito para Paris agora. O meu marido, a gente vai fazer Paris 2025. Então, você tem o primeiro objetivo, aí você tem que já preparar o seu treino, você tem que se preparar. Você tem que ter, né, todo um entourage de pessoas que te ajudam, né? O treinador, nutricionista, o tema de musculação. Eu faço pouco, mas tenho tá ali administrando. E a corrida parece ser um esporte tão solitário como parece a liderança. Mas no final tem um montão de gente que faz acontecer, né? Hoje eu represento uma organização, mas tem aí na América Latina mais de 100 mil pessoas que eu represento, né, da melhor forma possível, junto com os nossos clientes, com nossos parceiros, com o nosso conselho. Então, acho que essa é a função e eu me armo de pessoas super bacanas que me complementam com expertise diversos. E no esporte, na corrida, é igual. Eu tenho meu treinador, eu tenho meu marido, que é meu co-coach, porque me ajuda, a gente faz as coisas em conjunto, a gente troca ideias. Tem a comunidade dos corredores, que é uma coisa super conectada, nutricionistas e dicas. Então, acho que são pessoas que fazem com que, no final, sou eu que estou lá correndo, né? No final, eu que estou ali representando, mas tem um montão de gente. Então, acho que essa associação de você ter um objetivo, se preparar, né? E também se preparar para as adversidades. Um dia chove, um dia faz muito calor, um dia você está com uma bolha no pé, e você ter a resiliência de continuar. Acho que é um pouco sobre isso, por isso que eu acho que tem muita semelhança com o mundo do trabalho. E como é que você organiza a sua agenda? Porque tem o seu lado CEO, tem o seu lado maratonista, tem o seu lado mãe, né? Enfim, como é que você organiza isso? O lado filha, o lado esposa, amiga.
Eu sou super organizada, sou uma pessoa bem disciplinada. Então, para mim, o domingo, por exemplo, é o primeiro dia que eu já coloco na minha agenda mental que dia que eu vou conseguir correr, começo por aí. Quais são os eventos imperdíveis, seja de trabalho, sejam pessoais. Eu não vou estar em todos, mas tem aqueles que falam, esse eu preciso estar. Às vezes é uma reunião. Priorizar, né? Tem que priorizar. Então, e aí, com o meu marido, a gente sempre, quando a gente tinha. Agora, a minha filha tem quase 19 anos, então tá mais fácil, é uma outra dinâmica. Mas quando ela era pequena, a gente se dividia quem ia estar à noite para estar acompanhando ela, ou no jantar, ou para ler um livro quando ela era pequenininha. A gente sempre se dividia e também tivemos carreiras, e também teve uma carreira corporativa super bacana. Então, a gente organizava isso e ia se dividindo para. Então, a agenda minha, né, o meu Outlook é meu mantra. Tá lá, tá tudo certo. Se não tiver lá, eu posso esquecer, né? Então, acho que priorizar é importante. E saber falar não, né? Saber quais são as coisas que você não vai fazer sem sentir muita culpa. Porque às vezes você vai falar, pô, vou perder esse evento, vou perder essa apresentação, mas você saber que nos pontos principais você está lá e tem que priorizar. E priorizar você também a si mesmo. Uma coisa que eu aprendi também, acho que a corrida me ajuda muito, é uma grande parte disso. Para eu estar bem, para fazer todo esse resto, eu preciso estar bem comigo, mentalmente, fisicamente. Bom, agora estou fazendo alguns cursos aí de filosofia, então espiritualmente também pensando um pouco, né, sobre isso. Eu acho que cada um tem que achar essa sua forma. Para mim foi a corrida, para alguns é uma outra atividade, mas tem que estar na agenda também. Uhum. Você tem indicação de livro? Não precisa ser sobre gestão, pode ser sobre outro assunto. Eu adoro ler. Eu leio um montão de coisas, depois eu não lembro exatamente onde eu li, mas alguns que me impactaram e alguns que estão me impactando agora. Para mim, eu acho que o mais que impactou foi um livro que chama Conscious Business, do Friedman Kaufman, é isso, que fala sobre o papel de vítima e protagonista, né? Que você tem que ser o protagonista da sua vida. Talvez isso foi uma das coisas mais bacanas que eu tive chance de fazer um curso com ele, porque você pode sempre ser um papel de vítima. O trânsito estava ruim, então eu cheguei atrasada. Ou você pode ser o protagonista, né? Eu saí tarde, eu vou sair mais cedo, né, para poder chegar numa atividade. Então, as coisas vão acontecer ao seu redor, boas e ruins, mas você tem que tomar esse papel da liderança da sua vida. Então, acho que isso foi uma das coisas que me direcionou como pensamento de vida. Então, foi super bacana. Eu gosto dos livros do Sisódia, né, do Capitalismo Consciente, que eu faço parte lá do Conselho Emérito, que fala sobre também equilíbrio. Você tem que dar lucro, mas fazer bem. Então, acho que esse movimento eu acho que é super interessante. E aí ele tem o Liderança Shattuck, que fala sobre competências femininas e masculinas. Também, de novo, falando sobre equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra que eu uso bastante, porque eu não é o equilíbrio da mesmo peso, mas de você balancear, né, diferentes pratinhos, mesmo que eles tomem proporções diferentes. Então, para mim, é importante. E outro livro dele é o Healing Organization, que fala das organizações que curam, que eu acho que é super bacana a forma de pensar. Mas agora, né, no meu momento de mais maturidade, um livro que eu achei super incrível, chama From Strength to Strength, do Andrew Brooks, que fala sobre o processo não de envelhecimento, é um pouco de envelhecimento, mas de maturidade. Que você, no momento da vida, você tem o que ele chama da inteligência fluida. Né? Tudo é muito mais rápido, as coisas se resolvem, né, rapidamente, você tem, né, os insights muito rapidamente, mas chega um momento da sua vida, né, já passei, na verdade, dos cinquentinha, que ele fala da inteligência cristalizada, crystallized intelligence, que eu acho que é o momento de você trazer você perde um pouco dessa agilidade, dessa velocidade, mas você traz outros componentes. Você traz os componentes da maturidade, de você aprender a escutar genuinamente, de você falar os nãos, talvez de uma forma, mais tranquilas. Acho que você traz um outro composto, né, para tudo que você faz, não só na parte da vida do trabalho, mas também da sua vida pessoal. Então, você saber administrar esta curva que a sua inteligência fluida está caindo, aí você sobe na Crystallized. Eu achei que foi uma boa teoria para falar assim, a gente tem muito para contribuir ainda por muitos e muitos anos. Muito legal. Ótimas dicas. Para fechar, você tem uma indicação de série ou filme?
Eu tenho um monte. Eu vou falar as duas últimas, uma que eu já acabei, uma que tá acabando, que é aquela Disclaimer da Cate Blanchett, que tá espetacular, né, no filme com o Klein, ela tá excelente, e que fala um pouco, talvez dois aprendizados. Um, como é que a gente educa. Para mim, educar é uma coisa super importante, como é que a gente não cria filhos dentro de uma bolha, a gente às vezes perde a noção do que está acontecendo, mas criar ele para o mundo sempre foi uma preocupação, e eu vejo isso. Está sendo super bacana ver na minha filha, na Catarina, ter independência, autonomia, que eu acho que é fundamental para ela ter a vida dela, assim como eu tive a minha, que ela, né, possa fazer o que ela quiser e ter vontade de fazer. Ela estava fazendo lá psicologia na PUC, feliz, né, aprendendo um montão, e eu, né, aprendendo com ela também, outras linhas de pensamento. E um outro que é também sobre psicologia, chama Shrinking, que é Falando a Real com Harrison Ford. Ah, eu vi. Esse é muito bom. Esse está incrível. Esse assim, super bacana, porque ele também faz análise das pessoas dentro de um contexto diferente e é super divertido. Então vale bem a pena. E no Disclaimer também, acho que a Cate Blanchett traz reflexões sobre o papel da mulher, das percepções que às vezes a gente passa, de culpas, de coisas, né, que a gente, né, tem que refletir de uma forma diferente. Então são dois, um pouquinho mais pesado, né, num contexto, mas o Shrinking também é bem leve e fala um pouco sobre isso, né, sobre analisar as pessoas e seus momentos de vida. E é bem divertido, é bem light. Esse é bem Isso divertido. aí, né? Que tudo no final é sobre pessoas, né? Vamos combinar. Tudo no final é sobre pessoas, né? Nós somos pessoas, a gente vende para pessoas, trabalha com pessoas, vive com pessoas, e que a gente, né, sempre tome boas decisões como seres humanos. Para quem ficou curioso, Disclaimer e também Shrinking, que é Falando a Real, as duas temporadas, né, as duas séries estão disponíveis na Apple TV. Bom, Cristina, gostaria muito de agradecer aqui a sua presença. Espero que você volte mais vezes. Pode me chamar, eu adorei. Espero, né, não só o papo super bacana, mas dar os parabéns para vocês por essa plataforma, né, tão diferenciada. E que a gente possa deixar algumas dicas para quem está escutando, né? Eu acho que sem nenhuma pretensão de ter a resposta correta, mas de trazer boas reflexões, né, para quem estiver nos escutando aí. Muito obrigada. Isso aí, muito Nós obrigada. que agradecemos. A gente conversou com a Cristina Palmaca, que é presidente da SAP na América Latina e Caribe. E Estela, esse é o último episódio desta temporada. Pois é. Mas no ano que vem Cerramos com chave de ouro aí. Pois é, mas no ano que vem tem mais uma série de novos episódios, combinado? Então a gente se vê por lá. Isso aí. Vamos nessa. Vamos nessa. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande as suas sugestões e críticas para o cbnprofessional@cbn.com.br. E se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são do Juliano Fonseca e do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, pela Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. E eu te encontro no ano que vem. Beijos pra você e até a próxima temporada.